A Casa da Suplicação. Olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma narrativa sobre a história do processo judicial. E o tema de hoje é A Casa da Suplicação. Texto e apresentação de José Tessaini. A Casa da Suplicação era o principal tribunal de justiça dos reinos de Portugal e dos Algarves. Havia, na Casa da Suplicação, os seguintes desembargadores: um chanceler, 10 desembargadores dos agravos e apelações, 2 corregedores do crime, 2 corregedores das causas cíveis, 4 ouvidores das apelações dos casos crimes, um procurador dos feitos da fazenda, um juiz da chancelaria, um promotor de justiça e 15 desembargadores extravagantes, isto é, suplentes. A Casa da Suplicação era presidida por um regedor, o regedor da Casa da Suplicação. Cumpria o regedor ir todos os dias úteis à relação, isto é, ao tribunal, e convocar cedo os desembargadores para desembargarem os feitos durante pelo menos 4 horas, contadas pelo relógio de areia, isto é, por uma ampulheta. Antes de iniciar-se a sessão, era celebrada a missa no oratório do tribunal. Durante o despacho, estavam os desembargadores reunidos a sós, sendo proibidos de entrarem no tribunal fidalgos ou outras pessoas, salvo quando chamados. À porta ficavam os porteiros, para acudirem à campainha. Os porteiros, assim como escrivães, guarda-mor da relação e quaisquer outros oficiais, somente podiam ingressar na sala se e quando chamados por campainha. Os desembargadores reuniam-se em diferentes mesas, cabendo ao regedor distribuir os feitos entre elas, conforme bem lhe parecesse. Para os casos de crime punido com pena de morte natural, isto é, nos casos de possível condenação à morte na forca, a mesa precisava ter ao menos 5 desembargadores, ao que se somava o juiz do feito, de modo a serem 6 pelo menos. Para a decisão de condenar ou absolver, eram necessários pelo menos 4 votos. Não se atingindo essa maioria, mais desembargadores eram convocados, até que se formasse maioria com pelo menos 2 votos a maior. Se 2 desembargadores votassem pela absolvição e 4 pela condenação, mas a diferentes penas, prevalecia a condenação à pena menor. Entendendo o juiz do feito que o caso era de absolvição, eram convocados 2 desembargadores, para com 3 votos absolverem, ou condenarem a uma pena de degredo não superior a 5 anos. Não se pondo de acordo, mais desembargadores eram convocados, até que houvesse 3 votos concordantes. Não sendo o crime punido de morte, despachava o juiz do feito com outro desembargador. Estando ambos de acordo, era proferida a sentença. No caso de desacordo, o regedor convocava outro desembargador, até que houvesse 2 conformes. Em casos em que se procedia sumariamente, o regedor ajuntava em mesa grande 6 desembargadores, mas, sendo o réu cavaleiro ou daí para cima, a aplicação da pena de morte natural exigia a autorização do rei. O regedor podia dar licença de até 20 dias, por inteiro ou em partes, por todo o ano. Para tempo maior, o rei precisava ser ouvido. Na última sexta-feira de cada mês, o regedor, juntamente com os corregedores do crime e seus escrivães e com desembargadores convidados, visitava as cadeias, fazendo audiência geral aos presos, com vistas a despacharem suas causas com brevidade, principalmente dos presos por casos leves. Era expressamente proibido aos desembargadores entrar no tribunal com espada, punhal, adaga ou qualquer outra arma. Devendo a Casa da Suplicação mudar-se da cidade de Lisboa para alguma outra parte, era designado um escrivão para ir à frente, a fim de preparar os aposentos.
Ausente o regedor, ficava em seu lugar o chanceler da casa, na falta deste, o mais antigo desembargador dos agravos. No título 5º, número 5 das ordenações, dispunha-se a respeito dos assentos da Casa da Suplicação, velha tentativa de se uniformizar a jurisprudência. A respeito, assim determinava o rei: e havemos por bem que quando os desembargadores, que forem no despacho de algum feito, todos, ou algum deles tiverem alguma dúvida em alguma nossa ordenação do entendimento dela, vão com a dúvida ao regedor, o qual na mesa grande com os desembargadores, que bem lhe parecer, a determinará, e segundo o que aí for determinado, se porá a sentença. E a determinação, que sobre o entendimento da dita ordenação se tomar, mandará o regedor escrever no livro da relação para depois não vir em dúvida. E os que de outra maneira interpretarem nossas ordenações ou derem sentenças em algum feito, tendo algum deles dúvida no entendimento da ordenação, sem ir ao regedor, será suspenso até nossa mercê. No julgamento dos agravos, exigia-se tríplice conformidade. Assim, tinha-se por confirmada a decisão agravada se com ela concordassem 2 desembargadores. Se os 2 desembargadores votassem pela reforma da decisão, chamava-se um terceiro que, se concordasse, tinha-se por decidido o agravo. Se discordasse, chamava-se outro, e se necessário mais outro, até que houvesse 3 votos para revogar a decisão recorrida. Também nas apelações eram necessários 2 desembargadores para confirmar e 3 para reformar. Tudo isso são disposições contidas nas ordenações filipinas. Com a transferência da corte para o Brasil, em 1808, em decorrência das guerras napoleônicas, foi criada a Casa da Suplicação do Brasil, separada da Casa da Suplicação de Portugal, com competência para conhecer, em última instância, dos processos originados no Brasil, que até então estavam sujeitos a recurso para a Casa da Suplicação de Lisboa. Com o retorno da corte para a Europa em 1821, a Casa da Suplicação do Brasil, sediada no Rio de Janeiro, continuou a operar, mantendo, portanto, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 2 tribunais judiciários supremos, um localizado em Lisboa, que conhecia dos feitos originários da Europa e das demais colônias portuguesas, localizadas em qualquer parte do mundo, e outra localizada no Brasil, que conhecia dos feitos localizados naquela parte do Reino Unido. Sobrevindo a independência do Brasil, proclamada em setembro de 1822, a Casa da Suplicação do Brasil continuou a operar, até ser substituída pelo Supremo Tribunal de Justiça do Império do Brasil, previsto pela Constituição de 1824, criado por lei em 1828 e instalado em 1829. Agradecemos mais uma vez a todos os ouvintes que estiveram conosco nessas narrativas do processo judicial. E hoje tivemos o tema A Casa da Suplicação.